Bom dia, amigos do Kinvo, Beto Assad aqui com vocês para o nosso Kinvo Café, seu programa matinal de notícias sobre o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro, vamos às principais manchetes do dia. Essa quinta-feira inicia com bolsas corrigindo ao redor do mundo. Vamos passar rapidamente como estão os principais índices para a gente ter uma ideia. Na Ásia tivemos aí o dia trabalhando majoritariamente em queda. A exceção foi o índice Nikkei do Japão, que fechou em alta de 0,68%. Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,11%. Hang de Hong Kong queda de 0,22%. Kospi da Coreia do Sul queda de 0,41%. E já na Oceania, índice australiano SPX200 queda de 0,49%. Na Europa, até o presente momento, agora por volta de 9h35 da manhã, DAX da Alemanha cai 0,99, FTSE 100 de Londres cai 0,64, CAC 40 de Paris queda de 1,22%, IBEX 35 queda de 0,93, FTSE MIB de Milão queda de 0,85. Quanto aos índices futuros, nosso Ibovespa abriu o dia oscilando aí, rondando a linha do 0 a 0, então fica negativo, fica positivo, fica negativo, fica positivo, ainda não decidiu para que lado vai. Nos Estados Unidos, Dow Jones vai caindo 0,57%, SP 500 caindo 0,30%, Nasdaq na contramão vai subindo 0,23%. Segunda manchete do dia, o governo estuda criar programa de microcrédito de até 25 bilhões de reais para trabalhadores informais. Mais uma tentativa do governo de manter a nossa economia se reaquecendo. Setor de serviços no Brasil cresce 1,8% em setembro. Bom avanço para o setor de serviços no nosso país. E temos aí uma divulgação de balanços bem extensa nesta quinta-feira. Vamos passar aí daqui a pouquinho por todos esses balanços rapidamente que vão sair no dia de hoje. Tudo bem? Passando então agora pelo calendário do dia, começando primeiro pelas notícias mais importantes lá de fora. Tivemos aqui PIB do terceiro trimestre da região do Reino Unido. A expectativa era de uma alta de 15,8%, veio em 15,5%, um pouquinho abaixo do esperado. Com isso, a retração no ano para o PIB da Grã-Bretanha está na casa de menos 9,6%. Temos agora às 10h30 da manhã o índice de preço ao consumidor relativo ao mês de outubro nos Estados Unidos. Pode trazer um pouquinho aí de volatilidade para o mercado dependendo do número. Temos como toda quinta-feira os pedidos iniciais por seguro-desemprego, se espera aí na casa de 735 mil. Tá? Temos estoques de petróleo bruto a 1h da tarde e às 13h45 discurso aí da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. No Brasil, já vimos aí, tivemos o crescimento então, do setor de serviços relativos ao mês de setembro. A projeção era de 1,1%, veio na casa de 1,8%, melhor do que o esperado. Aqui em relação às moedas, cotações aí para esse começo de dia, por volta das 8h55 da manhã, tínhamos então o dólar subindo 0,46% em relação ao real, euro subindo 0,76%, tá? A relação dólar-euro, dólar caindo 0,28% em relação ao real. Em relação ao yuan chinês, perdão, caindo 0,16%. Em relação à libra, o dólar ia subindo 0,40%. Em relação ao peso mexicano, subindo 0,19% nesse começo de manhã. As commodities, a gente tem o ouro avançando em 0,34%, o ouro spot, né? Sempre lembrando isso para vocês, o contrato futuro de ouro subindo 0,26%, minério de ferro ainda não temos cotação para o dia, tá? Tanto na bolsa chinesa quanto americana, não tivemos ainda cotações para o dia. Nesse comecinho de manhã, petróleo WTI ia caindo 0,10%, petróleo Brent caindo 0,09%. Contrato do café subindo 0,69% na bolsa americana, soja subindo 0,16%, não temos cotação para boi gordo ainda.
Agora vamos passar rapidamente por todos os balanços que estão para sair no dia. Temos B3, Energisa, Natura, Eletrobras, Apvida, Sul América, CPFL Energia, Sabesp, Energisa, Eneva, Copel, Bradespar. Copiei Bradespar de novo aqui, foi, tudo bem. Banco Inter, Energisa, PN, Locamérica, Oi, Cirela, Eletropaulo, CPFL, Estec, Fleury, BR Malls, Light, Grupo Ômega, Grupo SBF Centauro, Somos Educação, Simpar, Vivara, Arezo, Coelce, Randon, Biosev, Ceia Modas, CVC Brasil, Even, Trisul, Iosp Maxion, Login, Frasle, Mills, Brasil Agro, Aliar, Gafisa, Taurus, Tecnisa, CSU, Paranapanema Renova, Rodobens, Terra Santa, Springs, Unicasa, Metal Frio, General Shopping, BR Pharma, Lupatec, Saraiva e por fim Teca Tecelagem. Então uma agenda bem extensa de balanços para o dia de hoje. Tudo bem? Passar então agora para a gente fechar aqui pelo Radar Infomoney, que sempre traz para a gente as principais notícias corporativas do dia. Começando com Via Varejo, notícia importante para os investidores de Via Varejo. Deixa eu carregar a página aqui, foi, pronto. Via Varejo, cadê? É muita notícia hoje, chegamos aqui. Via Varejo registrou lucro líquido contábil de 590 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, revertendo prejuízo de 346 milhões apurado no mesmo período de 2019. O resultado não recorrente teve lucro de 490 milhões, ante prejuízo de 138 milhões na mesma base de comparação. Quem quiser saber mais dados, depois leia aqui a matéria completa no Radar Infomoney. Vou passar só essa rápida passada para vocês, levantar algumas expectativas também. Credit Suisse classificou os resultados da Via Varejo no terceiro trimestre como fortes e em linha com suas expectativas. Já o Bradesco BBI avaliou os resultados da Via Varejo como fortes, com EBITDA 2% acima da estimativa do banco e receita líquida de 100 milhões de reais acima de sua expectativa de 76 milhões. Fala agora de Marfrig. Marfrig viu seu lucro crescer quase 7 vezes no terceiro trimestre, chegando a 674 milhões de reais. No mesmo período de 2019, o lucro foi de 100 milhões de reais. Ajudou no resultado da companhia a alta das exportações para o mercado como China, Hong Kong e Estados Unidos, além da desvalorização do real frente ao dólar. Bradesco BBI afirmou então que o EBITDA da Marfrig ficou 4% abaixo da estimativa média de analistas do mercado, enquanto a receita líquida ficou 1% acima da estimativa. Tudo bem? Falando agora de JBS, concorrente direta da Marfrig, a empresa fechou o terceiro trimestre de 2020 com um lucro líquido de 3,1 bilhões de reais, quase 9 vezes acima na comparação com o mesmo período do ano passado, quando teve lucro de 356 milhões de reais. A JBS afirmou que a divisão brasileira de alimentos processados Seara viu o EBITDA ajustado subir 55,4%, enquanto as operações com carne suína e de frango nos Estados Unidos registraram saltos de 64,7% e 48,9% respectivamente, apoiadas na desvalorização do real ante o dólar. Tá? Em relação à empresa, o Credit Suisse definiu os resultados da JBS no terceiro trimestre como sólidos. O banco destaca que as margens da JBS Brasil estão caindo, o que se explica parcialmente pela alta do preço do gado no Brasil. Falando de Eletrobras, empresa que está aí constantemente nas discussões, né, a respeito de uma privatização ou não, a empresa registrou um lucro líquido atribuível aos sócios controladores de quase 85 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, queda de 7,7 vezes ou baixa de 87% frente aos 651 milhões no mesmo período do ano passado, principalmente por conta da queda da receita de geração. Tá?
Em relação aos números, o Credit Suisse afirma que os resultados da Eletrobras foram impactados por itens não negativos recorrentes em excesso. Tá? O EBITDA, por exemplo, sofreu o impacto de provisões e reduções de receitas, ofuscando resultados positivos. As receitas caíram com o fim dos contratos da Eletronorte e Furnas e interrupção operacional da hidrelétrica de Candiota 3, da CJT Eletrosul e perdas com geração menor das unidades de Angra entre janeiro e setembro. Tá? Também está no destaque da companhia o apagão, né, que atingiu o Amapá, que provocou uma reação do Congresso Nacional contra a privatização da Eletrobras e de outras empresas do setor elétrico. O projeto enviado pelo governo no ano passado está parado na Câmara. O Planalto discutiu uma estratégia para encaminhar a votação pelo Senado, mas a possibilidade enfrenta entraves técnicos. Sem a privatização, parlamentares cobram uma fiscalização maior das empresas de geração e distribuição de energia para evitar novos desastres. Tá? Isso aí deve trazer um pouquinho de mau humor para o mercado. Falando agora de CCR, a empresa teve forte queda no lucro ajustado no terceiro trimestre de 71,9%, chegando a 93,3 milhões entre julho e setembro. Impactou a companhia a alta do dólar e maiores despesas com depreciação de ativos perto do fim da concessão. Tá? A CCR também teve maiores despesas com depreciação referentes às concessões da Via Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo, e a Rodonorte, no Paraná. As despesas de ativos próximos no fim do período da concessão, em geral, crescem. O Bradesco BBI destacou que o EBITDA ajustado da CCR foi 14% de suas estimativas e 2% acima da estimativa média de analistas. A receita em dinheiro veio 3% acima da expectativa do banco e 5% acima da expectativa média de analistas. Tá? Falando agora de local web, a empresa de tecnologia apresentou na noite desta quarta-feira seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2020, quando teve lucro líquido de 7,8 milhões de reais entre julho e setembro, um crescimento de 30,6% sobre os 6 milhões de reais vistos um ano antes. No critério ajustado, o lucro líquido ficou em 12,5 milhões de reais, alta de 30,4% sobre 2019. Quem quiser mais dados aí pode então também ler no Radar Infomoney depois. Só passo para vocês o que o Itaú BBA falou em relação à empresa. Ele classificou os resultados da local web como positivos. O banco afirma que a receita líquida foi superior à sua estimativa, que já era otimista. Os resultados positivos refletem o modelo de receita da empresa, que combina pagamentos por assinatura com o setor de comércio, que vem crescendo. Tá bom? Falando agora de MRV, a empresa registrou lucro líquido de 158 milhões no terceiro trimestre, queda de 1,6% em um ano, mas aumento de 26,6% na comparação com o trimestre anterior. Enquanto isso, o EBITDA entre julho e setembro ficou em 253 milhões de reais, aumento de 1,9% na comparação com o mesmo período de 2019. A margem, porém, caiu 1,5 ponto percentual para 14,4%. Tá? Credit Suisse classificou os resultados da MRV Engenharia como sólidos, com a empresa se posicionando para se beneficiar o máximo possível do cenário favorável, investindo em iniciativas digitais focadas na experiência do consumidor e diversificando suas operações para aumentar a presença no segmento de renda média. Falando agora de Tecnisa, a empresa registrou prejuízo de 35 milhões de reais no período ante perda de 52 milhões no terceiro trimestre de 2019. Receita operacional líquida da companhia ficou em 59 milhões, baixa de 21% na comparação anual. Mais uma construtora, vamos falar de Elbor. A empresa teve lucro de 15,17 milhões no terceiro trimestre de 2020, queda de 28% ante o lucro do mesmo período do ano passado, que tinha sido de 20,99 milhões de reais. Tá? Falando agora de Rumo, a empresa viu seu lucro líquido ter queda de 55,2% no terceiro trimestre na base anual, indo a 164 milhões no período. Tá? Por outro lado, o transporte de produtos industriais caiu 1,6% em função do impacto da pandemia da Covid-19, que provocou então a queda no transporte de combustíveis. Falando agora de grupo Mateus, a
empresa teve lucro líquido de 236 milhões entre julho e setembro desse ano, alta de 64,6% frente ao igual período do ano passado, quando lucrou 143,1 milhões de reais. Receita líquida totalizou 3,6 bilhões, 51,6% maior na base de comparação anual. Falando de Taesa, a Taesa teve alta de 76,6% do lucro líquido no terceiro trimestre, na base de comparação anual, passando para 631,9 milhões, ante os 357,8 milhões do mesmo período do ano passado. Tá? Itaú BBA classificou os resultados da empresa como positivos, afirmando que o EBITDA recorrente está dentro de suas estimativas. Falando agora para finalizar aqui o dia, a Guararapes Confecções, operadora da rede Riachuelo, teve prejuízo de 51,43 milhões no terceiro trimestre de 2020, revertendo o lucro de quase 68 milhões apresentados um ano antes, de acordo com o balanço divulgado na quarta-feira. Tá? Segundo a empresa, tal performance é consequência do desempenho das vendas em mesmas lojas, com a retomada gradual das operações, da retração da margem bruta de mercadorias, das importantes ações para controle das despesas operacionais, da redução das receitas da operação financeira e também da redução do PDC, que são as perdas, descontos e despesas com cobrança. Tudo bem? Então, era isso que tínhamos para falar hoje em relação a empresas. Para quem quiser saber mais, ainda tem mais notícias saindo, alguns balanços ainda estão sendo disponibilizados no momento. Tá? Eu estou passando aqui notícias de quando eu preparei para vocês, já apareceram mais. Várias notícias que vocês podem acompanhar aí no dia de hoje. Basta acessar o portal Infomoney, Radar Infomoney, onde vocês podem acompanhar de maneira completa as notícias aí a respeito das empresas no dia de hoje, tá bom? Então desejo a todos aí uma ótima manhã. A gente volta mais tarde com um vídeo de fechamento de mercado depois da bolsa. Valeu, gente, um grande abraço, até mais, fui!